Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto racional, Igreja Cristo Vive Belém, hoje 28 de março de 2021. Quero iniciar esse momento dando graças ao nosso Deus, declarando que a graça e a paz sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês que estão aqui hoje reunidos conosco, como igreja, unidos em espírito, mediante a vontade soberana de Deus, que abriu esse espaço, mesmo em meio às limitações que a pandemia nos trouxe, as normas sociais, as novas regras, né? E mesmo assim, a palavra do Senhor, ela não fica retida. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ela não volta vazia, ela é proclamada. E eu agradeço a Deus, agradeço a você por estar aqui nesta manhã, nesse domingo, terceiro mês do ano, já finalizando esse mês, para ouvir a voz do nosso Deus, para ouvir a palavra que dá vida e vida em abundância, para beber, continuar bebendo da água viva. Amém? Então vamos orar e vamos apresentar a Deus as os nossos desejos do coração, os nossos pensamentos. Nós não estamos aqui por vontade própria, é a vontade soberana do Senhor que nos fez estar aqui hoje, que fez você abrir este canal hoje, você acessar essa mensagem hoje. E essa palavra, então, é o que nos fortalece, é o que nos mantém vivos e firmes diante de um ano atribulado, um ano de limitações, um ano ainda, uma continuação do ano de 2020 em termos, sociais, em termos aqui, dessa materiais aqui no que a gente está vivendo, mas em espírito é um tempo de reconstrução, fortalecido num alicerce que não foi abalado. Amém? Podemos estar reconstruindo muros, podemos estar reconstruindo a nossa casa, mas o alicerce, ele está firme. Amém? Senhor amado, santo e bendito, graças nós te damos, Senhor, por estarmos hoje aqui reunidos, Pai, como a tua igreja viva, aquela, Senhor Jesus, que não é abalada, que permanece firme, Senhor. Nós oramos, Deus, nesta manhã, para que essa palavra, Deus, que tu declaraste ao meu coração e que hoje nós estamos aqui compartilhando através de um só Espírito, ela venha fortalecer corações, Senhor. Ela venha afirmar, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós recebemos da tua graça, venha ser firmado num exemplo, numa manifestação de uma fé viva, de uma fé eficaz, de uma fé que não é paralisada, mas muito pelo contrário, que está em constante movimento, que está ativa em cada um de nós, Senhor. Eu declaro tudo pela tua direção, pelo teu poder, pela tua autoridade sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que estão acessando, que estão ouvindo esta mensagem. Eu declaro as boas obras preparadas de antemão se manifestando nas nossas vidas, independente das circunstâncias, Senhor, independente das situações, das limitações, dos problemas, dos desafios do nosso dia a dia. Nós temos um Deus que é por nós, que peleja por nós. Podemos nos calar, podemos deixar que tudo aquilo que está vindo nos nossos corações diante das notícias, diante da realidade desse mundo, tudo isso se cala diante da voz que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, que é a voz do nosso Senhor. Ouçamos a voz do Espírito, ouçamos a voz daquele que conhece os nossos pensamentos, aquele que sabe do que nós necessitamos antes que peçamos. Amém, amém. Nessa manhã, nós temos como tema a palavra reconstrução. Nós estamos num período em que há grandes desafios, assim como foi 2020, 2021 continua sendo um ano de grandes desafios. Mas para o povo de Deus, o povo que espera em Deus,
nós temos um tempo de reconstrução, baseados num alicerce que não foi retirado, baseado num alicerce que é inabalável, que é o nosso Deus. É Ele que é a nossa base, Ele que é o nosso sustento. E se temos que nos reconstruir diante de tantas situações, limitações, novas regras sociais, regras de higiene, regras de saúde, nós sabemos que podemos nos reconstruir, porque nós temos um alicerce que não foi abalado. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre a reconstrução da nossa vida diante das circunstâncias atuais, mas baseados numa nova aliança que foi declarada para as nossas vidas. A reconstrução das nossas vidas numa nova aliança. Amém? E o primeiro ponto é que nós não podemos esquecer que a nossa vida, ela pode ser reconstruída sim, diante deste mundo que ainda estamos aqui, mas que o nosso alicerce, ele não pode ser abalado, ele tem que ser o mesmo alicerce, que é o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que fez um sacrifício perfeito, que derramou o seu sangue, e dele fluiu água viva, a qual nós recebemos, que nos alimenta, que nos dessedentou e que não nos deixa mais ter sede. Amém? Glória a Deus. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre a reconstrução da nossa vida na nova aliança, e nós vamos ter como base a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, a segunda parte, a parte B, tá? E nesse versículo, ele fala então sobre um templo. E existem muitos templos que foram construídos, né? Quando nós lemos a palavra, Templo de Salomão, Zorobabel, mas ainda assim, o Senhor hoje fala em reconstrução do nosso templo. E a reconstrução do nosso templo, ela diz respeito aos caminhos que nós vamos trilhar, que nós vamos caminhar, né? Os caminhos que nós vamos realizar diante do que nós temos hoje para a nossa vida. Então, nesse caminho que nós estamos realizando em 2021, há um grande desafio para nós. E o grande desafio que tem sido colocado diante da sua igreja, diante da igreja de Deus, diante de nós cristãos, filhos de Deus, é mantermos a nossa intimidade com Deus diante de tantas notícias ruins, diante de um abalo mundial, né? A humanidade sendo abalada em muitas e muitas áreas, né? Financeira, área a saúde, um abalo nas relações, nos relacionamentos, mas nós temos um desafio, que é mantermos essa intimidade com o nosso Deus. Então, por isso que eu repito novamente, Deus, ele não foi abalado. O alicerce a qual nós estamos firmados, ele não foi abalado. Ele está firme. E nós, como aqueles que a palavra diz, que fomos firmados na rocha, esse é o grande desafio para nós nesse ano de 2021. É trazermos à memória as palavras proféticas que ouvimos, que o Senhor em 2021, ele nos daria tranquilidade, ele daria certeza para as nossas vidas, ele daria para cada um de nós um caminho, né? Ele estaria pelejando por nós, e mesmo que nesse caminho nós tivéssemos desafios, nós tivéssemos momentos difíceis, o Senhor disse que nós poderíamos nos calar, porque Ele estaria batalhando por nós. Nós poderíamos parar de debater com Deus, porque Ele está dando a certeza que Ele está no campo de batalha por cada um de nós. Então, eu queria então trazer como versículos que estão testificando isso que a gente está falando, né? Esses desafios a serem vencidos, desafio de manter a nossa confiança em Deus, desafio de manter a nossa fé inabalável,
desafio de ver o invisível, apesar do visível, do que nós estamos vendo ser algo muito difícil, né? Esse grande desafio, ele pode gerar em nós medo, ansiedade, angústia, né? Isso não foi diferente com muitos dos nossos irmãos lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com Paulo, com Abraão, com Isaac, com Josué, né? Com José, com Daniel. Tiveram momentos difíceis, desafios, mas eles estavam firmados. E aí eles resistiram, e aí eles prosseguiram. Mas não quer dizer que eles não tiveram medo, que eles não tiveram dúvida, não tiveram situações angustiantes. Nós sabemos que também passamos por essas situações hoje, né? De angústia, de medo, de dúvida. É um temor que está fora, né, ao nosso redor, mas que muitas vezes também está dentro de nós. Mas, né, o mais de Deus, que é maravilhoso, que pode significar para nós, pode trazer como sinônimo, né, poder, autoridade, certeza, convicção, fé inabalável, alicerce firmado, a rocha eterna. É isso que é o nosso alimento. É isso que nos fortalece, essa certeza. Então eu quero trazer nessa manhã, nesse dia, para a tua vida, né, trazer a memória de como nós vamos passar esse ano de 2021 num processo de reconstrução das nossas vidas, no sentido não que nós vamos mudar, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer outra coisa, mas essa reconstrução que nós estamos vivendo para 2021 significa nós estarmos com o nosso foco, com o nosso olho voltado para o nosso Deus, aquele que é a cabeça da igreja, que somos nós, o corpo. Nós estarmos ligados mesmo com Ele, atentos, como diz no meus alunos, né? Estamos antenados com o Senhor. E o Senhor vai então dar a direção no que nós temos que nos reconstruir. Nesse exato momento, nós estamos nos reconstruindo, porque hoje era o dia de nós estarmos juntos, congregando, né? Mas por uma determinação, né, governamental, nós não podemos hoje nos reunir fisicamente. Mas como nós já estamos ligados, nós não nos reunimos espiritualmente, nós estamos ligados espiritualmente, essa reconstrução nos levou a estar aqui hoje, online, passando aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, assim como aconteceu domingo anterior com a pastora Giselda, né, que falava justamente sobre nós estarmos atentos àquilo que pode vir para as nossas vidas no dia a dia e que possa tentar nos afastar do nosso alvo. Amém? Então vamos lá. Vamos falar de Neemias. Neemias é uma história bem interessante, porque Neemias, ele teve uma grande dificuldade, né? Ele foi levado dentro daquele período do cativeiro, de ser levado, né, ao povo de Deus ao cativeiro, e ele então tem atitudes. Ele acaba sendo direcionado a uma forma de reconstrução, de exemplo de reconstrução para nós hoje, né? E apesar de todas as dificuldades que ali ele estava passando, né, pela situação de ser cativo, eu acho aqui que nenhum de nós, né, passou por um cativeiro físico, né, mas pode ter passado por um cativeiro emocional, um cativeiro espiritual. Nós sabemos como é maravilhoso o momento da libertação, de sermos libertos desse cativeiro. Um cativeiro de um pensamento que tínhamos e que a palavra de Deus nos libertou. Um cativeiro emocional de estarmos relacionando a nossa boa existência a um convívio com alguém, né, a dependência física de alguém, e nós recebemos uma palavra que diz que o nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades, ele é suficiência na nossa vida. Então, nós vamos então lembrar um pouquinho de Neemias, né? Essa palavra, ela está... Vamos começar no capítulo 2, né? Capítulo 2 de Neemias, ele fala então sobre
a reconstrução do templo, né, que foi destruído, o templo que para eles era um lugar de adoração. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, por isso que precisamos, nesse exato momento, nesse período da reconstrução do nosso templo, para continuar, independente das situações, das notícias, que às vezes estão próximas de nós ou não, né? Dentro da nossa família, do nosso ambiente de trabalho ou não, mas que são notícias que tentam nos abalar, que tentam fazer com que a gente fique estagnado, estarrecido. Mas, como Neemias, para nós, nesse momento exato em que nós estamos tendo uma reconstrução do nosso templo, baseado num alicerce que não foi abalado, a primeira coisa que nós temos que fazer, assim como Neemias, é pedir ajuda. Se nós estamos diante de uma situação hoje que tem tentado nos abater, que tem tentado nos abalar, o nosso alicerce firme, ele nos direciona a pedirmos ajuda. A palavra diz para nós clamarmos a Deus. E reconstruir o templo nosso, ele se baseia no ensino do Espírito Santo. Ele se baseia na palavra de Deus que foi deixada para cada um de nós. Então, para reconstruir o nosso templo, nesse ano de 2021, um ano de lutas, de dificuldades, um ano de grandes batalhas sociais, emocionais, mas também espirituais, o Senhor nos faz lembrar, através de Neemias 2, do versículo 7 a 8, né, que é necessário nós pedirmos ajuda. Nós pedirmos a ajuda daquele que sabe todas as coisas das nossas vidas, que é o Espírito Santo. Então, nos baseando então em Neemias 2, 7 e 8, vamos ver um pouquinho a história dele nesse início. Neemias, então, ele foi servir o rei, né? Foi lá servir o rei, como era o costume dele, era o trabalho dele. E Neemias, então, foi servir, foi fazer aquilo que era o trabalho, que era a designação que ele tinha naquele momento. E o rosto de Neemias demonstrava que ele não estava bem. Ele estava triste, como ele nunca estivera antes, né? E isso chamou a atenção do rei, né? A aparência triste de Neemias, né? O que estava acontecendo? Então o rei pergunta o porquê. Diante de Deus, não é o nosso rosto triste diante de uma situação, diante de uma dificuldade, que Deus vai ver. Porque Deus, ele vê além da aparência, ele vê o íntimo e o profundo de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Então Deus sabe quando estamos abatidos, quando estamos entristecidos, quando estamos com medo, angustiados, porque ele vê o nosso coração. E ele vê aquilo que nós estamos pensando ou até projetando em fazer, planejando em fazer. Então, eu quero te dizer nessa manhã que o teu pedido de ajuda, ele não vai começar você abrindo os teus lábios e dizer, Senhor, me ajuda, não. Ele começou aqui dentro quando algo te magoou, algo te deixou triste, e o Senhor já viu, ele já sabe. Mas nesse desafio que nós temos de continuarmos em conhecer o nosso Deus, como Oséias fala no capítulo 6, esse desafio de permanecermos com a nossa relação com Deus de intimidade, Deus necessita que você fale com Ele. Deus necessita, não vou usar essa palavra, não é que Deus necessite. Deus ama se relacionar conosco. Nós necessitamos desse relacionamento. Então Deus quer te ouvir. Deus quer não só a palavra dita, mas o teu coração falando aquilo que está cheio, colocando da boca para fora. Então, Neemias, aparentemente, pela fisionomia, o rei notou. Mas o rei não sabia exatamente como estava o coração de Neemias. O rei não sabia exatamente qual era o problema de Neemias. Deus sabe qual é o meu problema, qual é o teu problema, qual é o desafio que eu estou passando, qual é o desafio que você está passando. E o rei, então, faz uma pergunta: o que me pedes agora? E Neemias, né, talvez assustado, nossa, né, eu estava trabalhando, mas a minha fisionomia deveria ser outra, mas ele notou que eu estou triste, o que eu vou falar, o que eu vou dizer?
E Deus está dizendo para nós, o que tu tens para me pedir hoje? O que me pedes hoje? Não te preocupa com o que você vai falar para Deus, porque a palavra diz que o Espírito nos assiste até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Mas aí Neemias, no pouco tempo, assustado com aquela pergunta, ele tem um tempo precioso. Ele ora ao Senhor, ele pede a direção do Senhor. O Senhor nos deu em 2020 uma palavra profética, que é a direção para as nossas vidas. Ele nos deu uma palavra que se cumpre nas nossas vidas. Deus peleja por mim, por ti. O fogo arde continuamente no nosso altar. O fogo que é a manifestação do Espírito, ele está o tempo todo ardendo no nosso coração. E isso ardeu no coração de Neemias também, porque no momento que ele orou ao Senhor, ele teve uma resposta. E a resposta que ele deu ao rei foi pedindo que fosse enviado para ajudar, ajuda para reconstruir o templo de Jerusalém. Né? E o resultado a gente já sabe. Neemias 2, 7 a 8. Além de ter conseguido a aprovação do rei, Neemias também foi ousado. Ele estava diante de uma oportunidade que não foi aberta pelo rei, foi aberta por Deus. E Deus nos dá a oportunidade todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, para nós termos acesso a Ele, para falar com Ele, para pedir, para agradecer, para clamar, para mostrar aquilo que nós estamos necessitando, mesmo sabendo que Ele já sabe do que nós necessitamos. E quando nós passamos por esse processo de reconstrução, assim como Neemias estava passando, nós precisamos, de uma maneira que é fundamental para a nossa vida, da ajuda do Senhor. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus, mas também nós precisamos da ajuda de outras pessoas, né? E que não deixa de ser a ajuda de Deus, porque Deus usa a quem Ele quer e como Ele quer, para nos socorrer, para nos ajudar, para estar conosco, pareando pessoas que o Senhor chama de sua família, que são os nossos irmãos em Cristo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Neemias, ele não conseguiria sozinho. A primeira ajuda foi de Deus. Deus manifestou ajuda através do rei. Deus manifestou ajuda através do rei e esse rei através de outros reis. Porque ele foi fazendo contato com outros reis no que eles poderiam ajudar, o que eles poderiam fornecer, até para passar por territórios. Então é assim que Deus faz. Ele dá aquilo que nós necessitamos e Ele vai designando como isso vai acontecer, como essa ajuda vai acontecer. Nós sozinhos não conseguimos a ajuda de Deus, a ajuda do corpo de Cristo como igreja. E uma das maneiras que mais nós temos necessitado da ajuda do corpo de Cristo, dos nossos irmãos, é a oração. É estarmos ligados por fé, por espírito, por oração, uns aos outros. Nos alegrando com aquele que se alegra, nos entristecendo com aquele que se entristece, amparando aquele que precisa do amparo, às vezes físico, às vezes material, às vezes espiritual, emocional. E temos que meditar sobre o que tem nos impedido de buscar ajuda. Você não está só. O teu alicerce, ele não foi abalado. Mas diante de tantas mudanças que nós vivemos em 2020 e continua em 2021, precisamos de uma reconstrução, sim. Não sei qual na tua vida, o Senhor tem mostrado na minha vida, mas como Ele é um Deus de ampla suficiência, em tudo que Ele mostra, Ele também mostra a solução, Ele mostra o caminho a ser percorrido nesse processo de reconstrução. Voltando para Neemias, o que aconteceu depois? Neemias pediu a ajuda do rei
né? Mas antes ele pediu a ajuda de Deus em oração, tá? E para reconstruir aquilo que era o objetivo de Neemias, ele não podia desistir diante da oposição. A primeira oposição, o Senhor já tirou de letra ali para ele, né? Que era o rei liberar Neemias. Ele era um trabalhador. O rei liberar a ida dele, por quanto tempo eu não sei, mas seria um longo tempo para reconstruir o templo. O templo, né, em Jerusalém. E na reconstrução que nós temos, que tem nos acompanhado nesse período turbulento, surgiram oposições, muitas oposições. Oposição para nós nos reunirmos, oposição para nós irmos à casa da congregação, oposição para orarmos às vezes, oposição relacionada ao nosso ânimo, à nossa vontade. São muitas oposições. Às vezes dentro do teu lar, né, a oposição financeira nesse período. Apesar, irmãos, de que a palavra garante que neste período, em meio a tantas lutas que nós estamos vendo aí, o Senhor diz que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos manter com saúde, que Ele vai nos socorrer através de uma palavra que foi declarada para a nossa vida em 2020, que é tranquilidade. Em meio a tanta intranquilidade, o Senhor diz que será um tempo tranquilo, em espírito para nós. Estaremos sendo sustentados pela sua palavra, estaremos sendo sustentados, não faltará alimento para nós. Não haverá o alimento espiritual, que é o principal sustento da nossa vida. É claro que nós precisamos do alimento físico, nós precisamos do alimento para nos sustentar fisicamente. Mas aquilo que o nosso espírito necessita, que vai gerar uma restauração, que vai gerar um levantar, que vai gerar em nós ânimo para prosseguirmos, o Senhor já está nos dando, porque a palavra dele não foi limitada. A palavra dele não foi trancafiada. Muito pelo contrário, ela está fluindo em meio à sua igreja. Ela está fluindo em meio ao seu povo. Prova disso é que nós estamos aqui, usando o que a tecnologia nos deu, que o mundo moderno nos deu, para não deixar essa palavra voltar vazia. Fazer com que essa palavra cumpra o seu propósito na minha vida e na tua vida. Então, voltando para Neemias, né? Claro que Neemias teve oposição, não foi fácil, né? Neemias precisava reconstruir o templo de Jerusalém, né? Um povo que tinha sido ali separado, muitos mortos, levado para cativeiro, e Neemias tinha muitas oposições. E olha só, a primeira oposição de Neemias, ela se manifesta, tá? Eu estou passando aqui o versículo, lá no versículo 10 e 9 do capítulo 2, né? Quando Neemias chega em Jerusalém, né, já tinha vencido uma grande luta, né, uma grande batalha, uma caminhada longa. A primeira oposição que ele acontece é lá em Jerusalém, né? Tinha uma geração ali, né, entre o povo que tentava impedir os propósitos de Deus. Era uma geração que estava dentro ali, junto com o povo de Deus, mas que tentava impedir o propósito de Deus. Mas Neemias, ele não desistiu diante da oposição. Neemias, ele não desistiu diante daquilo que era um obstáculo, que era uma montanha, né? Que muitas vezes aparece nas nossas vidas. Né? Talvez o teu obstáculo seja hoje ter chegado até aqui. O meu obstáculo seja hoje ter gravado, né? Ter gravado essa mensagem. Mas Neemias sabia que Deus era o idealizador e que Deus era o patrocinador daquilo que ia acontecer, aquela reconstrução, né? Daquela obra que iria se movimentar. E esse foi o incentivo que Neemias recebeu para não desistir, saber quem estava por trás de tudo, quem estava realizando tudo. O que pode nos fazer não desistir é ter essa certeza, irmão. Quem é que está na tua vida? Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a minha identidade? Saber em quem eu tenho crido. Saber que Ele é o meu Senhor.
saber que Ele me criou e que Ele me formou e que Ele sabe da minha vida tudo o que vai acontecer antes até de eu ter nascido, Ele já sabia. É isso que tem que ser o teu incentivo, que tem que ser a tua mola propulsora que vai te jogar para frente. É saber que você tem um Deus que não te abandona. É saber que você tem um Deus que não é abalado. É saber que um Deus que não muda, que é imutável. Saber que você tem um Deus que é fiel. E que se você clamar, que se você buscar de todo o teu coração, crendo, sem duvidar, Ele está ali para te dar não só a mão, porque Ele já está em você, mas é para te abraçar, para te fazer caminhar, para seguir em frente. Amém? Então vamos lá, continuar para Neemias, vamos para cá para a história de Neemias, né? Então, nesse processo de Neemias para reconstruir o templo, ele encontrou oposição, né? Situações que diziam para ele, não vai dar certo, né? Deixa disso, Neemias, né? Isso aí não vai dar certo, vai fazer outra coisa, volta lá para o teu trabalho, que podiam encher o coração de Neemias. E a gente não garante que não encheu o coração de Neemias de sentimentos ruins, né? De decepção, de tudo, mas o coração de Neemias não tinha espaço. Por mais que tentasse entrar no coração de Neemias, o coração dele estava cheio, estava repleto, né, de esperança, de certeza, de reconstrução, que aquela reconstrução não ia parar, apesar da oposição, né? Então, tudo que tem acontecido nas nossas vidas no tempo atual não consegue ficar no nosso coração, porque o nosso coração ele já está cheio de esperança, cheio de certeza, cheio de convicção. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus que milita contra a nossa carne fraca, que tenta se apegar a esses sentimentos, que tenta se apegar a essas situações. Eu não estou dizendo que não tenta entrar, que pode até entrar, mas não fica, porque o nosso coração é terreno fértil para boa mensagem, para a palavra de Deus, para a certeza que Deus dá de quem nós somos. Então pode até tentar entrar, pode entrar, mas não fica. Assim como não ficou no coração de Neemias. E aí, né? Primeiro, Neemias pediu ajuda. Neemias resistiu à oposição. E terceiro, Neemias identificou aonde precisava ocorrer essa reconstrução do templo. Neemias fez um levantamento das partes que estavam destruídas. Se hoje você quiser identificar aquilo que precisa ser reconstruído na tua vida, lembrando sempre, e eu não vou deixar de falar disso, nós temos um alicerce que não foi destruído. Nós podemos reconstruir, porque a nossa base está firme. Mas se precisa sanar uma rachadura na parede, se precisa consertar alguma telha que foi quebrada, você precisa fazer esse levantamento. E esse levantamento, ele vem através daquele que é o nosso conselheiro. Aquele que foi deixado para nós justamente para nos orientar, para ser a nossa bússola, que é o Espírito Santo. Então, Neemias chega em Jerusalém, passa vários dias observando, avaliando o que precisava ser reconstruído, o que precisava ser mudado, o estado em que estava o muro para ser reconstruído. E através dessa avaliação, Neemias ele pôde fazer um levantamento daquilo que precisava, aquilo que estava destruído, que precisava ser reconstruído, dos muros, né, onde é que estava quebrado, onde precisava aumentar, onde precisava ajustar. E foi um trabalho cuidadoso, foi um trabalho minucioso, mas foi um trabalho discreto. Foi um trabalho de grande importância para que pudesse realmente tocar, né, levar adiante esse plano da reconstrução. Às vezes, aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida, ele está num local bem discreto. Ele está num local que precisa ser minuciosamente avaliado. Um local em que você precisa ser um trabalho cuidadoso de
de análise para você ver aonde é que está o ponto exato que precisa ser reconstruído. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está atento. Peça, Senhor, se o meu ânimo foi abalado, restaura ânimo em mim. Se a minha força decaiu, me faz lembrar que Tu és fortaleza em mim nos momentos de fraqueza. Se a Tua alegria se transformou em tristeza, que o Senhor traga à Tua memória que a nossa alegria, ela vem do Senhor. Eu não sei qual área, qual exatamente o ponto que precisa ser reconstruído no teu templo, mas eu sei te dizer e garanto que o Espírito Santo sabe. Peça a Ele, né? Peça a Ele com certeza, com convicção. E vamos lá para Neemias de novo, né? Vamos trazer aqui de novo, vou voltar aqui um pouquinho. Bom, não há como traçar um plano de reconstrução, a gente sabe disso, sem saber exatamente aquilo que precisa ser restaurado, né? A nossa vida é assim. Se nós precisarmos reconstruir a nossa vida, nós vamos precisar ser honesto conosco. Nós vamos precisar ser realista conosco, identificando, fazendo um levantamento daquilo que foi destruído, daquilo que foi abalado, né? Mas não destruído, né? Vou mudar essa palavra. A palavra diz que nós podemos ser abalados, abatidos, mas nós não somos destruídos, né? O muro, ele foi destruído em partes, ou seja, ele foi abalado, ele foi abatido, mas ele não estava destruído. E sabe por quê? Vamos lembrar novamente, o nosso alicerce está no lugar exato em que estava antes. É o mesmo alicerce. Então, de uma forma geral, né? Quando nós analisamos aquilo que precisa ser reconstruído em nós, que foi abatido, que está abalado, né? Que está um pouco fora do lugar, né? Sejam nossos planos que nós fizemos, que foram esse ano, os planos que nós fizemos foram diferentes do que aconteceu, a nossa esperança, aonde ela está firmada, seja a enfermidade que pode ter chegado até nós, ou então alguém próximo de nós, alguém que nós amamos e por isso fomos abalados também, seja dentro da tua família, que por algum motivo, né, houve um fracasso ali nos relacionamentos, né, não tem alegria, não tem paz, vontade de ânimo, como a gente falou. Se nós somos capazes de fazer esse levantamento, né, dirigidos pelo Espírito Santo, ver essas partes que estão quebradas em nós, nós precisamos entregar nas mãos daquele que é o oleiro, daquele que faz o quê? Reconstrói o vaso. Reconstrói o vaso quando é necessário. Reconstrói novamente se for necessário. E Ele está aqui em mim, você, para traçar o plano de reconstrução da nossa vida em 2021, que já começou, que nunca parou. Para traçar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa novamente ser colado, ser moldado. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos reconhecer que existem partes em nós que foram rachadas, que rachou. Mas Deus está aqui para restaurar justamente isso. É aí que está a nossa necessidade de Deus e da ampla suficiência que está disponível para as nossas vidas. Ele está aqui em mim, você, para estabelecer um novo tempo dentro desse tempo que se apresenta para nós, de uma nova história dentro dessa história que está acontecendo agora. E para reconstruir o templo, né? Vamos lá para Neemias de novo. Neemias, então, tá? Para reconstruir esse templo, Neemias, ele tem uma outra, primeira atitude, né? Ele pediu ajuda. Na segunda atitude, o que ele fez? Ele não desistiu diante da oposição. E na última parte dessa mensagem hoje, é preciso crer, irmãos. É preciso crer no poder, na bondade do Senhor,
É preciso crer, é preciso crer que existe um Deus que está por nós. É necessário, a palavra diz, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E a gente termina então, nessa manhã, com Neemias capítulo 2, versículo 17, a parte B, o versículo 18, 20. Neemias incentiva os oficiais a reconstruir os muros de Jerusalém. E o mais importante nesse relato que nós temos é ver que a mão de Deus estava ali com ele, né? Vieram os opositores, zombaram, desprezaram o projeto, né? Mas Neemias estava lá firmado na rocha, né? Ele declara, ele diz, ele abre os seus lábios e confessa: quem está ali para tornar bem-sucedido aquele empreendimento, aquela reconstrução, é o Deus do céu, é o Deus da terra, é o Deus que está em todos os lugares, é o nosso Deus que nos sustenta, é o Deus que nos ampara todos os dias, que não nos abandona, que não nos deixa. Por isso, ele não temia, ele não tinha o que temer, ele diz: eu não tenho o que temer, pois o Deus que tudo pode, eu sei que está nas mãos dele a reconstrução desse templo. O Deus que tudo pode tem nas suas mãos a minha e a tua vida. E ele reconstrói, e ele refaz, e ele restaura. A reconstrução era uma questão de tempo. O mais importante é que Deus estava ali. Ele era o cabeça. Ele estava à frente. Ele era o idealizador. A nossa reconstrução é uma questão de tempo. O tempo que se apresenta, 2020, 2021, quem sabe 2022, 2023, mas Deus não sai da nossa vida. Deus está na nossa vida. Deus está o tempo todo comigo e contigo para nos auxiliar naqueles momentos em que nós temos o nosso muro rachado, mas Ele é o alicerce para reconstruir novamente, através do Espírito, através da palavra, através do corpo de Cristo, através das mensagens que recebemos, através da palavra profética que nós recebemos, que é certeza, que é convicção para as nossas vidas. Neemias sabia que aquela reconstrução não podia acontecer se ele não cresce em Deus, se ele não tivesse a certeza que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele era poderoso para mudar aquela história, para mudar aquele quadro. O que nós precisamos entender hoje, amados irmãos, e eu deixo para a tua meditação, eu deixo para o teu discernimento, que eu sei que o Espírito está te dando hoje, assim como ele está dando agora, nesse exato momento na minha vida, é que nenhuma reconstrução que nós precisamos passar nesse ano de 2021 vai acontecer se nós não crermos que Deus é poderoso para mudar a nossa vida, que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não, para nós a gente chama de impossível. Eu não sei qual é a situação que você está passando diante desse período, diante desse tempo que se apresenta para as nossas vidas. Mas, em primeiro lugar, eu sei que há um desafio para nós, como igreja, que é nós mantermos a nossa intimidade, a nossa fé viva, mantermos a nossa certeza, a nossa confiança em Deus. E segundo, eu sei que outro desafio para nós é justamente restauração, aonde nós fomos abalados diante de tantas notícias, diante de tantas situações. E eu volto a dizer, podemos estar abalados, mas não destruídos, porque para uma construção, para um edifício ser destruído realmente, é necessário que o alicerce seja abalado. E o nosso alicerce é Cristo. Ele jamais será abalado. E assim como ele jamais será abalado, ele nos ensina nessa manhã que nada vai acontecer nas nossas vidas se nós não formos capazes de crer que Deus pode transformar a nossa tristeza em alegria, que Deus pode transformar a amargura em esperança, que Deus pode transformar fracasso em vitória, que Deus pode transformar aquilo que é impossível em possível. Deus é bom. Deus é maravilhoso.
Deus é socorro bem presente, Deus é refúgio, Deus é amparo, Deus é sustento. E tudo isso junto se resume em uma palavra: Deus é amor. Amor pela sua igreja, amor por você, amor pela minha vida, pela tua vida. Um amor incondicional, um amor que supera todas as nossas limitações, fracassos, desânimo, tristeza, dúvida, medo, porque Ele é a fortaleza das nossas vidas. É nas fraquezas que Ele se fortalece em nós. Amém? Ele conhece tudo sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Ele preparou, desde antes da fundação do mundo, um plano perfeito para que nós andássemos nele. Amém? Tome posse dessa palavra. Tenha um domingo abençoado. E se você que está assistindo agora, não é domingo, é segunda, terça ou quarta, saiba que não há um tempo físico para Deus. O tempo de Deus é perfeito. Independe de um dia, de uma hora, de um lugar. Deus falou ao meu coração. E se você está ouvindo hoje, numa segunda, terça, quarta, Deus também está falando ao teu coração. Tome posse, receba essa palavra. Não deixe endurecer o seu coração diante das situações, das adversidades, dos desafios, diante dos templos que nós somos, terem sido em alguma área da nossa vida abalado, porque o nosso alicerce se manteve firme. O nosso alicerce é Cristo, irmão. Se firme nele. Tome posse da palavra de Deus. Clame a Deus. Vença as oposições pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E confie, creia que o teu Deus jamais te abandona. Amém? Vamos orar? Senhor amado, santo e bendito, que alegria, Senhor Jesus, poder estar aqui falando ao meu irmão, à minha irmã. Poder, Senhor, ser suprido nas minhas necessidades e poder saber que Tu supriste também a necessidade do meu irmão através da Tua palavra. Não foi através da minha voz, não foi através dessa imagem, foi através da Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela vence as barreiras físicas, pessoais, sociais, culturais, emocionais, espirituais, porque o teu espírito sobrepõe a todo espírito. A tua palavra sobrepõe a toda a palavra. A tua palavra é a nossa vida. A tua palavra gera em nós vida e abundância. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque nesses momentos que nós estamos vivendo no mundo todo, a humanidade toda, Pai, nós não somos destruídos. Nós podemos ser abalados por um tempo, por um breve tempo, mas nós estamos firmados, Senhor Jesus. Tu nos levanta, a tua poderosa destra, a tua mão é suficiente para nos levantar, para nos manter de pé, para nos fazer caminhar, para não nos deixar abater, Senhor Jesus. E é isso que eu oro agora, Senhor, agradecendo, declarando sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, uma semana abençoada, uma semana de vitórias, lutas, desafios, pode ser, mas de vitórias pela autoridade do nome de Jesus. Graça e paz sejam multiplicadas na tua vida. Graça e paz sejam multiplicadas na vida da igreja. E que a cada dia nós permaneçamos firmes, porque não fomos abalados. Amém? Graça e paz, igreja. Um grande abraço e fique firme, porque aquele que é fiel, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece, antes mesmo que você fale alguma coisa, ele está na minha vida e na tua vida. Amém? Graça e paz.